Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês, com as suas famílias. Espero que vocês estejam animados também para essa nossa aula que nós vamos ter aqui. Nós vamos dar sequência aqui aos nossos estudos e dando sequência também ao assunto que nós começamos a falar na nossa aula anterior. Eu deixei uma tarefinha para vocês aí, para vocês estudarem através de uns jogos, de uns sites da internet que eu recomendei para vocês, muitos jogos digitais a respeito dos determinantes do sintagma nominal. Aquelas classes de palavras que podem ter a função de determinantes, para que vocês estudassem, se inteirassem bem da função dessas classes de palavras. Então hoje nós vamos ver se vocês fizeram direitinho a lição de casa aí. Como é que foi? Foi divertido jogar, brincar com aquelas palavras, identificar as classes, deu para assimilar algumas coisas, recapitular aí alguns conteúdos antigos? Eu creio que sim, espero que sim, e nós vamos usar esses recursos que vocês adquiriram hoje aqui nessa nossa aula, tá bom? Nós vamos acompanhar aqui usando alguns assuntos que já foram citados no texto que nós estamos trabalhando a respeito das HQs. Nós falamos das histórias em quadrinhos e do clássico do Dom Quixote transformado em histórias em quadrinhos. Então nós estamos usando como base algumas frases retiradas da história do Dom Quixote que nós estudamos. Para você acompanhar comigo aí, olha aqui ó, no seu livro didático, página 8 e 9. Então abre o seu livro didático aí na página 8. Tem um texto a respeito do Dom Quixote. Na página 9 também tem um outro fragmento de texto, que é um pedaço da história. Eu disse para vocês que nós iríamos conhecer um pouquinho dessas aventuras do Dom Quixote aí no decorrer dessa nossa unidade. Então leia esses dois textos para que você se familiarize com o que nós estamos falando, tá bom? Eu não vou compartilhar os textos com vocês aqui nessa aula, mas é bom que você leia para que você possa responder às atividades logo na sequência. Nós vamos usar essas frases aqui que saíram desses textos do Dom Quixote aí na página 8 e 9 do seu livro didático, ok? Então acompanha comigo aqui o que nós vamos trabalhar agora. Os determinantes do núcleo nominal. Nós já sabemos que o sintagma é aquele enunciado, aquele texto, aquela informação que contém um sentido completo, e ele é chamado de sintagma nominal quando essa informação gira em torno de um núcleo nominal, que é um nome, que é um substantivo. Quando eu tenho uma informação que gira em torno de um substantivo, eu chamo isso de um sintagma nominal. E nós vamos falar hoje aqui a respeito dos determinantes que caminham junto com esse núcleo nominal para poder formar essa informação. O meu sintagma nominal ele pode ser formado por apenas um nome ou ele pode ser formado por um conjunto de palavras. Quando eu tenho esse conjunto de palavras, eu vou ter uma palavra nuclear e outras palavras que são acessórios, que são utilizados para construir essa informação na totalidade. Trabalhando de várias formas, dando características, determinando gêneros, acrescentando informações a respeito daquela palavra nuclear, que nós chamamos de núcleo, que é o substantivo, ou uma palavra que substitua o substantivo, como é o caso dos pronomes, que nós já falamos aqui em outra aula. Utilizando esses exemplos aqui, nós vamos relembrar um pouquinho essa questão do núcleo do sintagma para nós podermos chegar nos determinantes. Eu tenho alguns exemplos aqui que, como eu já disse, são retirados aí do texto do livro de vocês. Famosa cena de luta. Tem um texto aí do Dom Quixote que fala sobre a luta do Dom Quixote contra um moinho de vento. E na imaginação dele aquilo era um monstro muito bravo, muito valente, um desafio muito grande, e ele luta contra o moinho e na imaginação ele transforma aquilo num super monstro. Mas vamos lá. Nessa informação aqui, famosa cena de luta, eu não tenho nenhum verbo, mas eu tenho um substantivo e outras palavras que caracterizam esse substantivo. Qual é o substantivo núcleo? A palavra principal aqui, em torno da qual giram as informações nesse sintagma nominal. A nossa palavra mais importante aqui é a palavra cena. Famosa cena de luta, a principal palavra aqui, ó, o meu substantivo núcleo é o cena. Eu estou falando da cena. A cena é famosa e a cena é de luta. É a principal palavra em torno da qual o enunciado é construído.
ela é a palavra nuclear. Então, cena é o núcleo do meu sintagma nominal. Além da palavra cena, o que mais que nós temos aqui? Nós temos a palavra famosa e diluta, que é uma locução adjetiva. Essas duas palavras, elas são usadas para caracterizar a palavra cena. A cena é famosa e a cena é diluta. Então, eu tenho aqui dois determinantes para esse sintagma, para esse núcleo nominal. O núcleo cena possui dois determinantes. A palavra famosa, que é um adjetivo, é uma característica da cena, ela é famosa, porque já foi contada várias vezes, porque muitas pessoas comentaram a respeito dessa história, que se tornou famosa. E a cena é diluta. A expressão diluta forma uma característica da cena. Ok? Então não é uma cena qualquer, não é uma cena aleatória, é a cena de luta, da luta contra o moinho de vento. Você vai ler lá na história e vai ver o restante. Ok? Então isso aqui que eu sublinhei de verdinho, olha, são os determinantes do meu núcleo, do sintagma nominal. Aqui na segunda frase, no segundo enunciado, nós temos o fidalgo sonhador. Também é o título de um outro trecho, de uma outra passagem da história do Dom Quixote. O fidalgo sonhador. Você sabe o que é um fidalgo? Vocês já pesquisaram aí o que é um fidalgo, então vocês já sabem o significado, né? Quem é o substantivo nessa informação? O fidalgo ou sonhador? Eu tenho três palavras. Qual dessas três palavras é o substantivo? É o nome. Tem a função de nomear um ser ou de nomear uma pessoa, de nomear um objeto. Qual é a palavra que tem função de nome? A minha palavra nuclear aqui é fidalgo. Isso aqui é o núcleo do meu sintagma nominal. O fidalgo tem alguma característica, tem alguma palavra que o caracterize, que acrescente informações sobre ele? Tem sim, tem o sonhador. Sonhador é uma característica do fidalgo, assim como famosa é uma característica da cena. Então, sonhador é determinante de fidalgo. Agora, eu tenho outro determinante aqui nessa frase, que é o artigo o. O é característica? Não. O é um determinante. O artigo o, ele determina que a palavra fidalgo é masculina e é singular. Ela identifica de quem eu estou falando, ela determina esse substantivo que eu estou falando, dizendo que ele é masculino, por isso o, e é singular, por isso ele não tem o S no final, né? Se essa palavra fosse plural, o artigo estaria acompanhando também, determinando essa palavra no plural. Então eu tenho o artigo o, que determina o substantivo fidalgo, e eu tenho a palavra sonhador, que caracteriza o substantivo fidalgo. Essas duas palavras são determinantes do núcleo nominal. Ok? Ficou claro assim? Vamos para a próxima frase, então. Aqui eu tenho 30 desaforados gigantes. Pensem aí. Qual é a palavra dessas três palavras aqui que tem função de nomear? Qual é a palavra que nomeia um ser, ou uma pessoa, ou um objeto, tem função de nome? Esse nome é que vai ser o nosso substantivo. Essa palavra que tem a função de nomear. 30 é nome. Desaforados é nome. Gigantes é nome. Qual é o nome? Observe aí e me responda. Vou responder para vocês aqui, olha. O nome é o núcleo do sintagma nominal. O único nome que eu tenho aqui é este, olha. Gigantes. Gigantes é o núcleo do meu sintagma. Então, essas outras duas palavras aqui, quem serão essas palavras? Qual é a função dessas palavras com relação ao substantivo gigantes? Se gigantes é o nome, o que é que 30 me indica a respeito do nome? A quantidade de gigantes. Então, ela me indica a quantidade, ela está falando alguma coisa a respeito do meu substantivo gigantes, né? E desaforados é uma característica. Está caracterizando quem? Quem é que são os desaforados? Os gigantes.
Então, essa palavra que caracteriza e essa que determina a quantidade estão ligadas a gigantes. Elas são determinantes do núcleo. O que elas determinam? Determinam a quantidade e determinam uma característica. Assim como essas que eu sublinhei de verdinho aqui em cima. Então, é bem fácil encontrar os determinantes do nosso sintagma nominal, ok? Eu encontro o meu substantivo e quais as palavras que se referem a ele. As palavras que se referem a ele são determinantes. Daqui a pouquinho nós vamos destrinchar esses determinantes para saber quem é quem e qual é a função de cada um. Moinhos de vento. Agora quero ver quem é o substantivo. A palavra que nomeia e que nomeia a informação que eu quero ressaltar. De quem eu estou falando aqui? Estou falando do vento ou estou falando de moinhos? Porque se eu trabalhar com a palavra solta fora do texto, a palavra moinhos é um substantivo e a palavra vento também é um substantivo, se ela estivesse solta fora do texto. Mas nesse caso aqui, olha, a palavra vento não está solta, ela está fazendo um conjunto com a preposição de. Então, de vento está servindo de característica. Ele está caracterizando quem? Os moinhos. Moinhos é o substantivo principal, a palavra nuclear. E de vento é minha locução adjetiva que está caracterizando os moinhos. Ok? É muito simples, pessoal. E o que nós precisamos compreender aqui? O que é importante nós observarmos? Função dos determinantes. Qual é a função desses determinantes que nós utilizamos aqui? Indicar característica. Fala em voz alta comigo aí. Quais deles indicam característica dos substantivos? Olha, famosa é característica, de luta é uma característica, sonhador é uma característica, desaforados é característica também e de vento é outra característica. Então, os determinantes, eles indicam característica, mas eles também especificam ou generalizam. Qual desses determinantes aqui especifica ou generaliza o substantivo? Qual é uma forma de generalizar? Por exemplo, se eu digo o fidalgo sonhador, eu estou determinando. E se eu dissesse um fidalgo sonhador? Eu não saberia de qual fidalgo eu estou falando. Quando eu digo o fidalgo, estou me referindo ao Don Quixote. Se eu falasse de um fidalgo sonhador, poderia ser um fidalgo qualquer. Então isso generaliza. Os artigos são o, a, os e as. Uma, uns e umas. Artigos podem determinar ou indeterminar. Então, nesse caso aqui, olha, especifica ou generaliza? Qual deles que especifica? O artigo o. O artigo o especifica de qual fidalgo eu estou falando. E ainda diz a respeito dele que é uma palavra masculina e singular. Ok? Outra função dos determinantes é indicar quantidades. Quais ou qual desses determinantes que nós marcamos aqui de verdinho que determina quantidade? Responde para mim aí. Isso mesmo, é a palavra 30. Determina os 30 desaforados gigantes, indica a quantidade de gigantes desaforados. Então, essas são as funções dos determinantes. Indicar característica, especificar ou generalizar, indicar quantidades. Quando é que nós vamos trabalhar isso? Agora. Olha o que isso aqui nos diz. Vamos apagar aqui. Quem é que indica característica? Naquelas classes de palavras que você estudou lá no final de semana, que eu pedi para você fazer aqueles jogos, pesquisar a respeito daquelas palavras, você descobriu lá qual é a classe de palavras que caracteriza o ser. São os adjetivos. Ok? Claro assim? Qual é a classe de palavra que especifica ou generaliza o substantivo? São os artigos. Depois nós vamos falar mais sobre os artigos que podem ser definidos ou indefinidos. E qual é a classe de palavras que indica quantidades? Alguém sabe me responder? São os numerais.
estudaram lá os numerais? Tem vários tipos de numerais. Além de quantidades, eles podem indicar ordem, podem indicar frações, podem indicar proporções, né? Vamos falar sobre eles mais tarde. Ficou claro isso aqui? Espero que sim. Então vamos caminhar mais um pouquinho.